Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo trazendo um novo vídeo para vocês. Um assunto agora um pouco diferente dos últimos que tem bombado aí, né? Porque minha intenção aqui é sempre trazer informação e não só viralizar, né? Apesar de muitos aí só quererem viralizar, né? Quererem tornar os seus vídeos virais aí, milhões de visualizações, né? A minha intenção aqui maior é trazer informação para vocês. E agora nós estamos há praticamente uma semana para o fim do período letivo e vem as férias escolares aqui em Portugal, que vão de julho até mais ou menos meados de setembro, ou seja, julho, agosto, 2 meses inteiros e mais 15 dias aí de setembro. E a maioria das empresas aqui dão férias aos funcionários, né, em agosto, que é o período de verão. E, geralmente você tira os 22 dias de úteis de férias em agosto, justamente para ficar mais com os filhos, né, com a família. Mas esse período não é suficiente para todo esse período de férias que os miúdos ficam, né? Mas eu tenho umas informações interessantes aqui que pode ser que sejam úteis para você. Fica comigo aí. Então, gente, vamos lá. Existem dois tipos de licenças que podem ser solicitadas no caso de você não ter uma outra forma, um outro caminho com quem deixar os seus filhos, né, durante esse período de férias, que é muito longo, muito longo. No Brasil também, no período de férias, as aulas, eu trabalhei em escola há muitos anos no Brasil, então a gente, geralmente, as aulas iam até iníciozinho de dezembro, e nós tínhamos o mês de dezembro, janeiro e quase fevereiro inteiro, dependendo do carnaval, então praticamente o mesmo tempo de férias. Mas o que acontece? Como a gente estando no Brasil, a gente estando com o restante dos parentes, né, ficava um pouco mais fácil de você deixar o seu filho com alguém para você poder trabalhar e coisa e tal, né? E você estando aqui em Portugal, não vou dizer todos, né, mas nós, por exemplo, nós não estamos com parentes nenhum aqui, só eu, minha esposa e os filhos. Então, nós não temos uma rede de apoio para contar nesses casos. Então, existem algumas licenças, algumas duas licenças, que podem ser pedidas, e também existe aquela possibilidade, pelo menos aqui em Monção, já abriram as inscrições para você colocar os filhos que a gente chama de férias fora de porta. E vai acontecer aqui na escola, que próximo aqui, bem pertinho aqui, dá para ir até andando aqui de casa, 2 minutos andando, em que as crianças têm atividades durante o dia inteiro, justamente para os pais poderem trabalhar, né? Nesse período aqui em que eles não vão estar de férias e não tem com quem deixar. Mas, além dessa questão, né, o foco principal aqui são as licenças. Nós temos duas licenças que podem ser solicitadas, que é a licença parental complementar ou ou, né, a licença para assistência a filho. O interessante é que essas duas licenças, elas você não precisa, são previstas em lei, tá? Não é nada inventado, não estou inventando nada aqui, não estou tirando nada da minha cabeça, é previsto em lei. Você não precisa que a empresa aceite, você só precisa comunicar. Você faz a comunicação à empresa, que vai tirar qual dessas licenças, e a empresa, vamos dizer assim, é obrigada a aceitar. Claro que você tem que fazer isso com muito bom senso, né? Você não vai simplesmente, vamos dizer assim, empurrar na empresa a licença, porque depois você pode até perder seu emprego. Então é questão de trocar uma ideia, conversar, explicar a chefia, o recursos humanos, né, o que vem acontecendo, o que está acontecendo, e que você necessita dessa licença para esse fim, para essa questão. Não tem com quem deixar meu filho, né? Aí, se caso a empresa não aceitar, né, aí cabe a você avaliar. Pô, será que compensa eu continuar nessa empresa? Ela só está vendo o lado dela, não está vendo o meu? Né? Essa é a minha opinião, tá, gente? Isso aí é questão de cada um decide como fazer. Mas eu, na minha opinião, acho que nada mais justo do que você trocar uma ideia, conversar, antes de chegar lá e, ó, tá aqui. Igual no Brasil. Toma um atestado de 15 dias, né?
Acho que tem que trocar uma ideia primeiro. Então vamos lá. Vou falar da primeira, que é a licença parental complementar. Ela prevê um subsídio atribuído ao pai ou à mãe, ou a ambos, com duração de até 3 meses, gozado de forma alternada ou simultânea. Ou seja, os dois progenitores podem, né, o pai e a mãe podem usufruir da licença juntos, ou, por exemplo, o pai tira um tempo, quando termina do pai, a mãe tira, justamente para não causar um impacto tão grande no ganho mensal e também não trazer nenhum problema por ter um emprego, né? Você tirar 3 meses direto, assim, um mês para outro, por exemplo, né? Já que tem as férias, então eu acho que dá para conciliar, certo? E como é que funciona, né? Uma das questões principais é o seguinte: para assistência ao filho integrado no agregado familiar, com vista a substituir o rendimento do trabalho perdido desde a licença seja gozada até o menor fazer 6 anos. Ou seja, se a criança tiver mais de 6 anos, não tem remuneração nenhuma. Então, eu entrei aqui no site da Segurança Social para saber um pouquinho mais como funciona, né? Ela destina-se a trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes e outros tipos de formas aqui de trabalho, trabalhador de domicílio, trabalhador bancário, mas eu estou falando do principal, que é o trabalhador por conta de outrem. O que é trabalhador por conta de outrem, para você que está aí no Brasil e não tem ainda a noção desses termos? É você trabalhar numa empresa particular, entendeu? Você tem um contrato de trabalho, como se você tivesse a carteira assinada. Esse é o trabalhador por conta de outrem, ou outrem. Tá? No Brasil a gente fala outrem, mas aqui algumas pessoas falam outrem. Não importa. O importante é você entender a, a, a questão. Não sei se vocês vão ouvir aí, estourou. Acho que é porque hoje é feriado aqui, estou gravando hoje, feriado Corpus Christi, aqui em Portugal também, então deve ser alguma comemoração é, 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 católica, provavelmente. Quem tem direito, tá? Já falei mais ou menos, né? O que é? É um subsídio parental largado, tem duração de até 3 meses. Agora, para você ter uma ideia aqui do quanto você recebe, né? Você tirando essa licença, deixa eu minimizar aqui para o valor, qual a duração e o valor a receber. Nesse caso, que é o subsídio parental alargado, a licença parental alargada, complementar, tá? Cadê? Aqui. O período pode ser de até 3 meses, conforme eu já falei. Tá, ok. Prescrição, montante. A licença parental alargada, montante a ser calculado, aplicável, é 30% do valor da remuneração de referência. Você vai receber bem menos do que você recebe, né? Se você tem um salário de referência de 800 euros, você vai receber 30%, 240 euros. É o valor que você vai receber. Tudo é questão de você avaliar, né? Ver o que é. Não tem jeito, não tem outro caminho, tem que fazer isso. Tá? Para só você entender o que é remuneração de referência, né? Porque quando eu escutei remuneração de referência, quando eu li da primeira vez, o que eu entendi? Deve ser o salário mínimo nacional, né? Falar remuneração de referência, mas não é bem isso não. É a média das remunerações registradas na Segurança Social, incluindo remunerações por equivalência à entrada de contribuições no período dos 6 meses mais antigos dos últimos 8 prévios ao mês do impedimento para o trabalho, excluindo-se férias, subsídio de Natal e outros de natureza análoga. O que eu entendo? Se eu for pedir agora para iniciar em julho, ok? Qual vai ser no meu caso, a minha remuneração de referência? Eu vou voltar 8 meses para trás, ok? Volto 8 meses, julho, certo? Eu estou entendendo. Se eu estiver enganado, comenta aí e fala que a minha interpretação do que está escrito aqui está errada. Junho, maio, abril, março, fevereiro, janeiro, dezembro, novembro. 8 meses, certo? Então, 8 meses, volta até novembro. E dentro desses 8 meses, os 6,
dentro desses últimos, esses 8 meses, os 6 meses mais antigos. Então, vai ter que somar as remunerações de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, essas 6, pelo que eu entendi, tirando aqui no caso o subsídio de Natal, que foi pago em dezembro, ele não entra, é só a remuneração base. Aqui não diz, mas eu entendo que é o seguinte: soma as 6, divide por 6, média, e você tem a remuneração de referência. Foi o que eu entendi, tá? Essa é a questão dessa primeira licença, que é a licença parental complementar, ok? E tem a segunda, que também é prevista em lei, inclusive está prevista no Código de Trabalho, ela é a licença para assistência a filho. Os progenitores têm direito à licença para assistência a filho de modo consecutivo ou interpolado até o limite de 2 anos. Importa sublinhar que durante o período de licença para assistência a filho, o trabalhador não pode exercer outra atividade incompatível com a respectiva finalidade, nomeadamente trabalho subordinado ou prestação continuada de serviços fora da sua residência habitual. Bem, pelo que eu entendi aqui, ele não pode trabalhar fora de casa, né? Ele, por exemplo, se ele está lá com a tua licença para assistência ao filho e tem um trabalho remoto, um trabalho à distância, ele pode continuar a ter esse trabalho. Eu entendo isso, tá? Vou dar uma vista de olhos aqui, uma olhada, né? Que a gente fala vista de olhos. Gente, olha só para vocês entenderem, eu não falo termos de português de Portugal para eu aparecer, não, né? Tá querendo falar português de Portugal. Não, gente, é porque uma das minhas atividades profissionais aqui envolve contato com crianças e como eu estou em Portugal, independente das crianças, da nacionalidade das crianças a que eu tenho contato, eu falo português daqui. Eu tento falar o português daqui, usar os máximos dos termos do português daqui. Isso é para vocês entenderem, não estou querendo aparecer, não. Tá? Vamos lá, licença para assistência a filho. Depois de esgotado o direito referido no artigo anterior, que é a licença, depois que o filho nasce, tem as licenças, né? Licença para a mãe, licença para o pai. Tem direito à licença para assistência a filho de modo consecutivo. Terminou a licença que o filho acabou de nascer e você continuar, ou interpolado até o limite de 2 anos. Você pode começar logo em seguida, pode começar depois, tirar 3 meses, parar, depois tirar mais 4, interpolado. Você tem um limite de 2 anos, você pode tirar até 2 anos desse tipo de licença. No caso do terceiro filho ou mais, a licença prevista no número anterior tem um limite de 3 anos. Aí não entendi. Acho que tem mais tempo, então, deve ser. É isso mesmo. Acho que se for mais, terceiro filho ou mais, tem mais tempo de licença. Ok. Eu não entendi, não. Eu achei que seria o contrário, mas não, tá certo. O trabalhador tem direito à licença se o outro progenitor exercer atividade profissional ou estiver impedido, tá? Se houver dois titulares de licença, tá. Aqui no Código de Trabalho não fala na questão de valores, né? Não fala na questão de valores. Eu também não encontrei aqui. Deixa eu ver se eu encontro na Segurança Social alguma coisa a respeito de qual valor a receber, né? Tem aqui o período, quando de 2 meses, em caso de indenização, licença, direitos e deveres, falta de assistência, recebemos. Sim, está aqui. Em algumas situações, é possível receber o subsídio de assistência a filho, que pode corresponder de 100 a 65% dos pagamentos de referência, dependendo da situação. Isso cabe à Segurança Social, vai avaliar a situação, né, e vai definir qual é o valor a receber. Encontrei aqui na Segurança Social, destinado a trabalhadores, quando eu treino, são praticamente os mesmos tipos de trabalhadores, valores a receber. Deixa eu ver aqui o que fala aqui. Montante diário. O montante diário do subsídio para assistência a filho corresponde a 100% da remuneração de referência líquida até o limite mínimo de 65% da remuneração de referência. Ok? Para o cálculo de remuneração de referência, nesse caso aqui, desconto dos valores de referência correspondentes à taxa de INSS, remuneração de referência é a mesma coisa, os 8 meses, os 6 últimos, mais antigos, aqui tem um exemplo no caso, então assim, nesse caso aqui, você recebe até um pouco mais,
mas existem as questões, né? Existem as peculiaridades de cada tipo de licença. Não cabe a você avaliar qual tipo de licença cabe ao seu caso e se é a melhor solução para você. Tá bom, gente? Então, eu quis trazer esse vídeo para vocês aqui para falar sobre isso, porque é agora, é o momento, são as férias que estão a chegar, falta uma semana, e eu vou tentar, não, vou deixar aqui embaixo, nos comentários aqui, os links de acesso aqui ao Código de Trabalho e aos sites da Segurança Social, direto, o link direto, para você obter maiores informações sobre esses dois tipos de licença e ver o que fica melhor para você. Espero que eu ajude, espero que eu tenha trazido uma informação importante para vocês, que eu acho muito válida, é uma informação que é de momento, e curta as férias o máximo de tempo que você possa com seus filhos, porque eu tenho 4 filhos, tá? Quem não sabe, eu tenho 4 filhos, o meu primeiro filho, Gabriel, quase não tive tempo para curtir, trabalhava pra caramba, né? Morava no Brasil. A minha segunda filha, a Isabelle, que assiste nossos vídeos também, tive um pouco mais de tempo, que eu fui morar numa cidade do interior, então conseguia mais tempo para estar com ela. E agora as duas menores, que é Yasmin e Isadora, a gente estando aqui em Portugal, eu estou tendo, graças a Deus, bastante mais tempo para estar com elas. Pode não parecer, né? A gente trabalha bastante aqui, a gente tem muita atividade, mas graças a Deus está dando para conciliar bem. E eu estou tendo muito tempo com elas. Então aproveita, gente. Aproveita o tempo com os filhos, sabe por quê? Tem uma coisa que não para nunca. É o tempo. Ele passa e você não tem como recuperar. Tá bom, gente? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!